Bem, agora vamos começar o estudo sobre energia no corpo humano. Esse assunto está descrito no livro do Okuno, capítulo 11, e no livro do Gaiton, capítulos 71 e 72. Nós vamos examinar os conceitos sobre fonte e dissipação de energia no corpo humano. A primeira lei da termodinâmica pode ser representada por esta equação. Ela diz que para um sistema isolado, a energia interna do sistema só pode ser variada se houver absorção ou perda de calor ou se o sistema realizar um trabalho. O corpo humano também pode ser considerado um sistema, o aumento de energia do corpo humano ocorre através da alimentação e também o corpo humano pode perder energia interna através da perda de calor e se ele realizar um trabalho útil. O corpo humano também pode absorver calor do meio ambiente se a temperatura do ambiente estiver maior que a do corpo, como vem ocorrendo ultimamente aqui em Goiânia. Bem, a entrada de energia no corpo humano se dá através da alimentação. Na alimentação há moléculas que reagem com oxigênio, de modo que também é fundamental a entrada de oxigênio e para gerar o processo de oxidação. E com o processo de oxidação ocorre liberação de energia. E o corpo humano tem mecanismos para aproveitar essa energia liberada e estocar na forma de ATP. Se a equação da primeira lei da termodinâmica for dividida por ΔT, a gente fica com a potência da variação de energia. Aí podemos dizer sobre a potência da variação de energia interna, a potência do calor dissipado ou absorvido, a potência do trabalho realizado, porque trabalho dividido por ΔT é igual à potência média. Bem, na reação de oxidação da glicose, nós temos que 1 mol de glicose se combina com 6 moles de O2 para formar CO2 e água. E a energia liberada é igual a 686 quilocalorias. Vejam que a oxidação da glicose foi máxima nesse caso, porque todo átomo de carbono dos produtos da reação estão ligados a oxigênio, de modo que esse é o grau máximo de oxidação de uma molécula. Tendo essa equação, podemos calcular várias coisas. A primeira coisa que vamos calcular é a energia liberada por grama de glicose. Isso é chamado de valor calórico do alimento ou da substância. Assim, nós vamos calcular energia liberada 686 quilocalorias. E gramas de glicose é o peso de 1 mol de glicose. Então a resposta seria 686 quilocalorias por 180 gramas, que é o peso de 1 mol de glicose. Isso dá 3,81 quilocalorias por grama. Esse é o valor calórico da glicose. Isso significa que se a pessoa ingerir 100 gramas de glicose, ela vai estar inserindo no corpo 381 quilocalorias. Uma segunda coisa que podemos calcular é a energia liberada por litro de O2 consumido, ou litro de O2 respirado. Então veja, a energia liberada a gente tem aqui, precisamos saber, como o O2 é um gás, ver quantos litros dá 6 moles de O2. A gente sabe que em condições normais de pressão e temperatura, 1 mol de um gás ocupa um volume de 22,4 litros. Então é só dividir 686 quilocalorias por 6 vezes 22,4 litros de O2. Isso dá 5,1 quilocalorias por litro de O2 consumido na reação. Esse é um cálculo importante porque nós vamos ver ao longo desse capítulo
que com base no oxigênio consumido é possível calcular a energia que o corpo está gastando. Bem, uma terceira coisa que podemos calcular é o número de litros de O2 consumidos por grama de glicose. O número de O2 consumido é 6 vezes 22,4 dividido pelo peso molecular da glicose, que é 180 gramas, vai dar 0,747 litros de O2 consumidos por grama de glicose. E a quarta coisa seria o número de litros de CO2 produzidos por grama de glicose. E daria a mesma coisa, porque foram gastos 6 moles de O2 e foram produzidos 6 moles de CO2. E como os dois ambos são gases, vai dar o mesmo volume. De modo que dá 0,747 litros de O2 produzidos por grama de glicose. E podemos calcular aqui o quociente respiratório. O quociente respiratório é dado é uma relação entre o número de moléculas de CO2 produzidas pelo número de moléculas de O2 consumidas. Isto dividido por isso dá 1. Então, o quociente respiratório dessa reação de oxidação da glicose é igual a 1. Esses cálculos que fizemos usando a equação da oxidação da glicose poderiam ser feitos para outras moléculas, para oxidação de outras moléculas. Na lista de exercícios do capítulo 11 do livro do Okuno, o primeiro exercício dá uma molécula de gordura e pede para serem feitos os mesmos cálculos. Uma das primeiras coisas que temos que calcular, então, é o peso molecular dessa molécula de gordura. Sabendo que a massa atômica do oxigênio é 16, do carbono é 12 e do hidrogênio é 1, podemos calcular. Essas são massas aproximadas. Aí nós podemos calcular, então, o peso molecular dessa molécula, que nos meus cálculos deu 302 gramas. Aí, se eu quero saber o valor calórico, então seria só dividir 1941 quilocalorias por 302 gramas. O quociente respiratório é fácil de verificar, seria 15 sobre 18,5, deu 0,81. O quociente respiratório é no máximo igual a 1, que é o que ocorreu para a glicose. No exercício 2, ele dá a fórmula química do etanol e essa reação química aqui, transformando onde ocorre a oxidação completa do etanol em CO2 mais água e a liberação de 327 quilocalorias. Ele pede para fazer os mesmos cálculos. O peso molecular do etanol é 46 gramas. O quociente respiratório é fácil de ver, é 2 dividido por 3, dá 0,67. O valor calórico seria 327 quilocalorias dividido por 46, dá 7,1 quilocalorias por grama de etanol. Aí a gente vê que o valor calórico do etanol é bem maior do que o da glicose. E a energia consumida é igual a 4,9 quilocalorias por litro de O2 respirado.